Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós vamos conversar com a professora Débora Mara Pereira sobre a educação inclusiva na fase da infância. A professora Débora está aqui no nosso estúdio, ela é pedagoga pela UFRN, especialista em arte-terapia e educação do ser pela UFRN, mestrado também em educação pela mesma instituição e hoje está no processo de pesquisa do doutorado em educação na UFRN, além de ser professora de educação infantil da Rede Pública de Parnamirim, arte-terapeuta e professora de apoio pedagógico especializado em contextos escolares e não escolares. Débora, seja bem-vinda ao nosso programa Educação em Pauta. Eu que agradeço pelo convite. Conversando sobre esse processo de democratização do saber da escola, né? O que tem envolvido quando a gente fala, né? Eu sei que o nome mesmo de concepção para a democratização da educação inclusiva é muito vasto, mas o que está em jogo quando a gente fala de educação inclusiva? E aí depois a gente fala um pouco também da fase da infância. Bom, Bruno, quando a gente pensa, né, nesse nome, educação inclusiva, às vezes, para mim, particularmente, ela soa até um termo redundante, porque para mim a educação já é por si inclusiva, né? Deveria ser, né? Inclusiva, né? Mas se fosse, no caso, para dar uma definição do que seria a educação inclusiva para mim, né? Eu acredito que seja um processo que envolve a oferta de possibilidades de aprendizagem para todos os alunos, né? De forma igualitária? Sim, de forma igualitária, mas correspondendo à singularidade de cada sujeito, né? Uhum. E aí, esse processo de educar de forma inclusiva seria oferecer essas possibilidades, seriam instrumentos, metodologias que fossem condizentes de forma mais diversificada possível, pensando aí dentro desse processo num currículo flexível, né? Porque quando você pensa num currículo rígido, ele acaba restringindo... É só uma parcela, né? Isso, a uma parcela desses alunos, como se todos aprendessem da mesma forma, sendo que a gente sabe que cada sujeito tem uma forma própria de aprender, né? E fugir desses padrões de estímulo-resposta, de que todos precisam dar os mesmos tipos de respostas, de que a avaliação ela deve ser da mesma forma para todos, né? Quando que um sujeito ele pode dar indícios sobre a aprendizagem dele, se, por exemplo, uma prova escrita que às vezes de forma muito apresenta muitas informações, sendo que o sujeito ele consegue dar respostas de outra forma, de uma forma oral, de uma expressão gráfica, enfim, existem múltiplas formas de você demonstrar que aprende e também nesse processo, resumidamente, seria oferecer possibilidades de aprendizagem mais diversificada possível, né? Considerando as potencialidades de cada sujeito. Ou seja, na sua opinião, realmente a escola hoje não é um espaço democrático, né? Alunos, por exemplo, com altas habilidades ou com déficit de atenção, como é que fica eles dentro da escola? Sem falar aqueles que também têm outras necessidades especiais. Isso, é isso. Na verdade, o nosso processo de escolarização, os professores também, a gente passou por uma escola tradicional, né? Que a gente foi colocado em caixinhas, né? A gente chama até que a autora Ruth Rocha, ela bota escolas de vidro, né? Que a gente se encaixa naquele padrão e aí acaba a gente vai reproduzindo isso até no nosso mesmo a gente passando por processo formativo, a gente passou pela graduação, foi preparada para o saber fazer, vamos dizer, né, para ensinar, mas quando a gente lida com aquela heterogeneidade de alunos, a gente acaba passando, pensando que ali existe uma sala homogênea, né, que todo mundo... Como se todo mundo fosse igual. Igual, exatamente, mesmo sabendo que todo mundo ali tem suas particularidades, mas na hora da prática... É como se algo muito subjetivo que passa por esse processo formativo nos impedisse de estar possibilitando esses diversos instrumentos, essas avaliações, essas intervenções de formas, vamos dizer, personalizadas. Você acha que é o tempo, é a estrutura da escola, é a direção, a equipe pedagógica, que não nos ajuda a realmente alcançar esse sistema como um todo, né, existe muita, vamos dizer... elementos que estão intervindo nesse processo. Mesmo? Oi? Seria burocracia mesmo ou não?
Existem processos burocráticos que acabam realmente dificultando isso. Às vezes até metas, né, a serem alcançadas. Também, a própria gestão, essa falta de articulação entre esses profissionais, entre esse gestor, esse coordenador, a definição dos papéis de cada profissional de educação, porque o que acontece? Chega um sujeito, vamos dizer, considerado com deficiência na escola comum, e aí acabam delegando a responsabilidade dessa educação para um profissional especializado dentro dessa instituição. Por exemplo, se vamos dizer se existe lá um psicopedagogo ou um professor da sala de recursos multifuncionais, delega-se a responsabilidade para esse profissional, sendo que o papel da educação, da educar esse aluno, são de todos esses profissionais. Mas não existe dentro dessa formação, dentro dessa compreensão ampla desses profissionais, esse entendimento. E acaba que ele fica, a responsável joga para um, joga para outro, e esse sujeito acaba não sendo de fato inserido e participando dentro desse processo de inclusão. Porque não basta só você inserir esse sujeito, mas fazer com que ele realmente participe e também se aproprie das produções culturais, do acesso do conteúdo curricular, porque ele não está ali só para ser inserido ou para ter interações sociais, mas para desenvolver, e tem o mesmo direito de que todos os alunos de aprender, de ter acesso a esse conteúdo curricular. Algumas escolas, inevitavelmente, terminam colocando uma professora a mais para 1 ou 2 alunos. Esse é um processo que realmente acontece no geral? Ou é o adequado? Como seria? Então, isso aí é uma situação bastante, vamos dizer, polêmica, porque, assim, dentro, por exemplo, vou dizer, no contexto de Parnamirim, dentro do contexto do estado, do município, são diferentes situações que estão em volta desse segundo professor. Então, por exemplo, o estado é a única instituição que exige, por exemplo, tem um concurso que exige um professor especialista dentro da sala de aula, com essa formação, né, de especialização em educação especial, que tenha realmente, vamos dizer, experiência na área para lidar com o aluno, para ajudar esse professor efetivo de sala de aula para trabalhar com esse aluno. No caso do município, Parnamirim e Natal, não existe essa exigência. Então, eles contratam professores estagiários, ou seja, que não têm a formação completa em pedagogia, para auxiliar esse professor efetivo para trabalhar com esse aluno com deficiência. Mas o que acontece? Esse profissional, por sua vez, por não ter essa formação ainda completa, se sente despreparado, né, para trabalhar com esse aluno, e muitas vezes pede demissão porque não consegue lidar com essas demandas, desses comportamentos, né? Exige realmente conhecimentos e práticas para poder estar intervindo. E aí, o que acontece? Esse professor efetivo, por sua vez, também não sabe, às vezes, lidar com aquela deficiência e acaba delegando também essa responsabilidade para esse professor que não tem formação e fica nesse movimento, e esse aluno não consegue realmente se apropriar dos conhecimentos que estão circulando aqui dentro do processo da escola. Então, é isso que acontece, né? Esses alunos acabam não sendo realmente participativos, eles participativos desse processo, né? Por causa também dentro dessa exigência desse profissional, né? De qual é o papel desse profissional e a formação que é importante para que ele realmente possa estar trabalhando juntamente com o professor da sala de aula, o professor efetivo, né? E dessa forma eles estarem planejando, inclusive aí tá organizando um plano educacional individualizado para esse aluno, pensando em metas específicas para ele, de acordo com as habilidades que foram detectadas. Tem que ser que a gente chama de trabalho colaborativo. Eu acho que a palavra-chave dentro de todo o processo inclusivo, que a gente chama de educação inclusiva, seria trabalho colaborativo, envolvendo multiprofissionais, porque para você enxergar, para você dar conta da complexidade de um sujeito, principalmente, né, desses considerados com deficiência,
que aí entra também um outro conceito de deficiência, será que a deficiência é do sujeito ou é da sociedade que não oferece condições para que ele possa realmente estar participando, que a gente chama do modelo, tem o conceito de deficiência no modelo médico e o conceito de deficiência, que é o modelo social, que é esse que a gente tira a sociedade que não está preparada para exato, ou não oferece condições, viver, né? Para que ele realmente esteja participando. Fazer uma pergunta em relação ao ambiente escolar. Você acha que é uma discussão que se tem, obviamente você sabe muito melhor do que eu, sobre a perspectiva de devemos ser uma escola especializada, né? Ou a escola tradicional realmente ela é o ambiente através do qual a gente precisa adaptar, sistematizar, criar outras estratégias metodológicas para poder receber esses alunos? Você acha? O que você acha, né? Na verdade, nós estamos fazendo perguntas que são realmente bastante polêmicas, porque, na realidade, o que acontece? Existem duas vertentes. Existem essas que defendem realmente a escola inclusiva, que ela deve, sim, oferecer condições para que esses sujeitos realmente participem dentro desse processo, mas o que fazer quando existe dentro dessa escola casos muito graves de deficientes, aqueles realmente que exigem, inclusive, um acompanhamento de enfermeiros, de médicos, e aí começam a se refletir, será que o papel da escola está... o que é que acontece quando a gente começa a trazer um aspecto clínico dentro da escola? Então, a escola não está conseguindo, nesses casos muito graves, principalmente, quer dizer, nem tão grave já está conseguindo... no caso graves, exato. E aí acaba que existe a outra vertente que diz, não, as escolas especializadas, elas de fato seriam muito importantes para que atender principalmente essas demandas mais severas, que precisam de cuidados mais especializados, que a escola não oferece essas condições, né? Então é isso. Então educar, que a gente chama de educação inclusiva, é quando a escola... ela não é mais o sujeito que se adapta ao contexto, mas a escola que deve sim se adaptar ao sujeito, deve oferecer condições para que ela aconteça, né? Então, vou fazer aqui um panorama, que acho que é importante as pessoas saberem, que a gente está... que muitas vezes perguntam, a educação inclusiva é uma utopia? Né? Para muitos sim. É possível ser alcançado, né? É possível ser alcançada, né? Que aí, eu não sei, se eu não me engano, não sei se foi Paulo Freire, me desculpem, mas que fala que não existe educação, não se faz educação sem pensar em utopia, sem a utopia. A gente precisa pensar que a gente vai chegar até isso, né? Então, se a gente pensar que eles passaram por um processo de exclusão, as pessoas consideradas com deficiências, elas jogadas ao abismo, depois passou por um processo de segregação, agora eles em instituições especializadas, depois do processo de segregação, passou pelo processo de integração, não mais agora em escolas especializadas, mas dentro da escola comum, porém em salas diferentes das crianças que a gente chama neurotípicas ou normais. E depois do processo de integração, chegou-se muito por lutas sociais, por esse processo humanizado, né, de lutas sociais, passou-se para o processo de educação inclusiva, que não mais agora é todo mundo, principalmente depois da política de 2008, que é a Política Nacional da Educação Especial, inclusiva, que foi obrigado todas as crianças com deficiência estarem inseridas dentro da escola comum. Mas aí é possível, aí dentro desse processo, garantiu-se o acesso a partir de 2008, mas como é que está sendo a participação desses sujeitos na escola de aula? Essa é uma pergunta que a gente conversa já. E você, de caso não saia daí, a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, depois do intervalo. Até lá. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti.
Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos ao intervalo, eu continuo a conversar com a professora Débora Mara Pereira, e ela é arteterapeuta, pedagoga, pesquisadora na área da educação inclusiva, está conosco conversando sobre esse processo da educação inclusiva na fase infantil. É uma pergunta que pode até parecer redundante, mas a educação inclusiva tem que ser na fase infantil, né? Porque se não tiver na fase infantil, como ela será? A pessoa vai ter acesso à educação na fase adulta? Tem alguma coisa sobre isso? Alguma ideia? É isso mesmo? Estou correto com essa articulação? Sim, na verdade, quando eu falo em educação inclusiva, ela deve ser, tem todo o processo e todas as etapas e modalidades de educação, né? Que vai desde a educação infantil ao ensino superior profissionalizante, né? Mas quando a gente fala em educação infantil, ou quando se pensa nesses sujeitos, desde as intervenções que a gente chama de intervenções precoces. Quanto mais cedo aquele sujeito que for diagnosticado, né, com alguma possibilidade de algum transtorno ou alguma deficiência, quanto mais cedo ele tiver contato com profissionais, com as intervenções apropriadas, mais chances ele vai ter de desenvolver as habilidades, de ter mais autonomia, né? Então essa é a grande preocupação, inclusive, da família, né? Só que muitas famílias, elas acabam, que é um processo até psicológico, que passa pelo processo de luta, para aceitar que aquele filho tenha deficiência, e muitas vezes isso acaba atrapalhando o desenvolvimento deles. Quando é tardio, complica, né? Exato, porque acabam não dando as intervenções necessárias. Aí, às vezes, alguns tiram até da escola, né? Porque não consegue estar... às vezes nem aceita que aquela criança tem aquela deficiência, mas ao mesmo tempo quer isolar ela da sociedade, porque isso ainda existe. Infelizmente, isso ainda a gente consegue identificar isso. E aí, então, dentro da educação infantil, as intervenções, né, desse professor, quanto mais ampla for as intervenções desses profissionais, dentro da escola principalmente, mais chance essa criança vai ter de desenvolver as habilidades, né? Não, obviamente, a gente não pode comparar um sujeito com outro, não posso, porque dependendo do tipo de comprometimento que aquele sujeito vai ter, porque às vezes a família pensa, ele vai conseguir, vamos dizer, ler. Ele vai sim conseguir escrever, comparando com outras crianças. Mas mesmo existindo as intervenções, existem sim comprometimentos, né, orgânicos, biológicos, que às vezes realmente impede daquele sujeito, vamos dizer, naquela fase da educação infantil, não desenvolver as habilidades planejadas e organizadas para aquele determinado nível, exatamente. Isso é importante. Você fez pesquisas desde a época da graduação, né? Do transtorno autista. Exato. Como é que as nossas escolas, eu não sei se as suas pesquisas também tiveram um pouco desse retrato, as nossas escolas na nossa cidade são preparadas? Obviamente não vou pedir para você citar nada, não vou colocar você aí contra a parede, mas eu digo, as nossas escolas no geral são preparadas ou um número muito restrito? Bruno, é uma pergunta também, vamos dizer, difícil de responder, porque assim, quando as mães chegam nas escolas para matricular esses alunos, enfim, alguns inclusive dizem que não tem mais vagas, né? Infelizmente ainda também existe, mas sabe que se a escola negar, eles são realmente multados, existe toda uma lei que resguarda e garante esse direito à família. Mas, enfim, existem algumas estratégias aí que acabam das escolas para não atender justamente com esse discurso de que não estão preparados para receber esses alunos. Mas quando é que a gente vai estar preparado?
Desde quando esse discurso ainda reverbera, né? Então, eu vamos dizer assim, eu não aceito mais esse discurso de que nós não estamos preparados para receber as escolas. Se não estão, prepare-se, se faz, né? Cria um plano de ações, e principalmente na formação em serviço. A gente chama de formação dentro do contexto escolar. Então, esses professores, coleta as demandas que esses professores têm em relação, fazem um processo, um planejamento dessas demandas, busca-se instrumentalizar esses professores, né? Trazem conhecimentos não só teóricos, mas como práticos, levem profissionais para dentro da escola que possam também estar fazendo essas orientações. Reciclar às vezes, não é? Às vezes Reciclar tantos anos permanentemente. Sem estar na pesquisa, né? Está só dentro da escola. Exatamente. Então, esse discurso de que as escolas não estão preparadas, eu acho que está ultrapassado, né? As escolas já devem sim estar se preparando, se prepara o tempo todo, a gente nunca vai estar preparado totalmente, a gente está dentro desse público que tá dentro das escolas, a gente se prepara com agora, com as demandas, a gente vai buscando formações, fazendo parcerias com instituições, com profissionais que possam estar trazendo fazendo um processo de troca, de aprendizagem. E é durante todo esse processo, da própria realidade que a gente está na escola, que a gente vai buscando se formar, se estruturalizar permanentemente. Né? Não existe, eu vou fazer uma formação no início do ano e depois vai estar tudo ok, nunca mais não existe isso. Porque são novas demandas que vão acontecendo, são novas síndromes que estão aparecendo, são novas, são diferentes formas de ser que estão dentro desse contexto e que a gente precisa estar percebendo que eles estão ali, não só fingir de que está ali dentro da sala de aula e dizer que ele está inserido e eu não fazer nada, né? Porque isso acontece. E é um número significativo, né? Para você que está em casa só em nível numérico, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, instituição que faz a pesquisa na área da educação, divulgou que de 2005 a 2015, o total subiu de alunos com deficiências matriculados em escolas comuns, subiu de cerca de 120 mil para 750 mil estudantes, quer dizer, um número significativo. Ou seja, escolas se adaptem à realidade, né? Os professores não, perdão. A família também é muito importante dentro desse processo de construção, né? Porque às vezes a gente, em outras idades também, não digo nem na infância, joga a criança na escola como se a escola fosse resolver o problema da criança. Nesse contexto também isso se aplica, essa máxima? Com certeza. E que a família, se a escola começar vamos dizer, a abraçar, vamos dizer, a acolher essa família como realmente precisa, os ganhos que os filhos, que os alunos vão ter é muito maior. Porque que acontece? Infelizmente, a escola existe ainda um distanciamento entre família e escola. Vamos dizer, vou trazer um exemplo prático. Eu trabalho com um plano educacional individualizado, né, que é um instrumento curricular que visa propor estratégias, métodos, avaliação específicas para aquele aluno com deficiência. E esse instrumento, ele precisa da participação da família. As reuniões que tem na escola, essa família está participando, porque ela conhece aquele menino, aquela criança, e ela vai oferecer mais condições para que esses profissionais percebam as habilidades que ele tem, tenham mais ferramentas, mais pistas de como eu posso interagir com esse aluno. Mas as escolas, vamos dizer, estão bloqueando, restringindo, limitando esse acesso. Só reuniões pedagógicas, às vezes? Reuniões pais e alunos. Exatamente. E os pais sofrem com isso. E é importante que casos de sucesso, porque dentro da pesquisa, que, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado, envolveu essa colaboração. E foi tão rico para esse aluno, ele teve tantos ganhos com essa participação da família, desses profissionais, né, desse instrumento. E se já pensou se isso fosse generalizado, se todos realmente tivessem, se todas as famílias tivessem esse processo mais de parceria, de colaboração dentro da escola, quais seriam os ganhos que esses alunos teriam? Seriam muito maiores.
infelizmente, a família ainda tem um papel muito limitado, uma interação muito limitada com a escola. E às vezes falta formação também para a família, né? Se esse diálogo fosse mais intenso, isso seria uma mão dupla, né? Eu queria fazer uma pergunta, mais curiosidade. Sei que a professora pedagoga também. Os adultos são cheios de preconceitos, né? Isso a gente não vê nas crianças. Às vezes vê como reflexo da atitude dos próprios pais. Esse processo de acessibilização e democratização é importante também para a formação dos outros alunos, de ver, de cuidar desses alunos que têm deficiência na sala de aula e começar a enxergar o outro, né, como fazendo parte das mesmas necessidades, do mesmo mundo, do mesmo espaço. Como é que isso funciona? Você acha que isso também acontece? Sim, Bruno. Na verdade, eu acho que o grande, vamos dizer, propósito dessa diversidade de pessoas e desses sujeitos considerados com deficiência estarem dentro da nossa escola, eu acho que é é um processo de evolução para a gente. É um aprendizado muito grande e as crianças, né, que estão estudando com esse colega que foge desses padrões, né, porque na verdade a criança ela não tem preconceito. Quem passa isso para ela são os adultos, são os pais. Né? E eu vou trazer aqui um exemplo prático também, que eu acho que é importante até para as pessoas entenderem, né, como é que isso acontece na realidade. Tinha um aluno, vamos dizer, foi logo no meu processo, vou trazer um exemplo logo na minha fase da graduação, estava estagiando numa instituição e aí chegou na sala de aula um aluno com... ele não tinha controle da saliva, tinha dificuldade de andar, de se movimentar, tinha cabeça um pouco maior, enfim. E isso ocasionava um estranhamento das crianças, enfim. Mas a gente, aí os professores começaram a fazer um trabalho de trabalhar essa questão das diferenças, enfim. E aí, dentro desse processo da sala de aula, uma colega pegou nele a gente pediu para essa colega ajudar a ele a se levantar. Eu disse, não, professora, eu não posso pegar nele porque minha mãe disse que eu vou ficar doente igual a ele. Poxa, então, né? essa fala não foi muito forte, então a gente não poderia, obviamente, deixar de trabalhar isso não só com ela, mas com as outras crianças e com os pais, né? Então, a escola fez tanto na sala de aula, eu como professora e como a segunda professora, a gente fez todo um trabalho de conscientização com essas crianças, de respeito, e não só da questão dos colegas ajudarem ele, mas dele também ajudar os colegas em outras habilidades que ele tinha. É porque a gente tende a achar que só os colegas podem ajudá-lo, mas ele, claro. Inclusive, e é isso de perceber as potencialidades que ele tem também. Isso vai da visão do professor, né? A visão de professor, que não é todo educador, né? Não só professor. Você falou muito bem. Não é todo professor que tem esse entendimento e dependendo da forma como ele vai trabalhar aquelas questões, ou ele pode reforçar o preconceito ou ele pode desconstruir. Né? Então, o professor, o educador, ele tem que sim ter esse entendimento e fazer esse trabalho realmente de conscientização e de aprendizagem mútua, né? Desses grupos, de reconhecer que todas as pessoas têm habilidades, potencialidades. Basta a gente estar sensível e descobrir isso, né? E o professor precisa descobrir isso, que é uma grande também, vamos dizer... dificuldade do professor. Quando a gente, por exemplo, a gente vai trabalhar o plano educacional individualizado e a gente pergunta ao professor... Esse plano educacional individualizado, ele está junto do projeto pedagógico? Como é que funciona? O plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI, né? Ele ainda não é regulamentado aqui no Brasil, né? Ele é um instrumento que é utilizado nos Estados Unidos, na Europa, eles são obrigatórios. E aqui a gente chama de um plano de desenvolvimento individual, ele é obrigatório dentro das salas de recursos multifuncionais, que são nas salas para atendimento especializado dentro da escola regular, certo? Só que a gente, por exemplo, o Estado está agora regulamentando, para que seja obrigatório esse plano dentro dessa sala de aula regular, para trabalhar em colaboração com esse professor da sala de recursos, né? E esse professor está propondo objetivos específicos para esse aluno, metodologias, avaliação,
para que ele possa estar o plano ele traz um mapeamento das habilidades desse aluno, dos avanços que ele tem, dos recursos. Então isso acaba trazendo um norte tanto para a prática do professor quanto para o aluno, exatamente. Débora, infelizmente eu vou precisar cortar porque a gente está terminando o programa, mas agradeço e deixo aberto aqui o nosso canal para que você possa outras vezes vir falar sobre esse e outros assuntos no programa Educação em Pauta. Tá, sim, obrigada. Espero ter contribuído. Eu, Você de Casa, muito obrigado pela sua audiência. Infelizmente a gente termina aqui o programa Educação em Pauta, mas fazendo o convite para que você possa acompanhar na próxima semana mais uma edição do nosso programa. A gente se vê lá. Tchau, tchau.